Salmo número 44, mais um salmo dos filhos de Corá, levitas consagrados ao Senhor. Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram, o que fizeste outrora em seus dias, e com a tua mão expulsaste as nações, estabeleceste os nossos pais, afligiste os povos e ampliaste o território de nossos pais. Pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua mão poderosa e o teu braço, e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu Deus, o meu Rei, ordena a vitória de Jacó, com teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome pisamos sobre os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos rejeitastes, nos expuseste à vergonha e já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro e nos espalhaste entre as nações. Vendes por nada o teu povo, não tens lucro com a tua venda. Tu nos fazes objeto de deboche para os nossos vizinhos e de escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Tu fazes que nós, ou de nós, provérbio entre as nações, os povos nos veem e balançam a cabeça. A minha humilhação está sempre diante de mim. O meu rosto se cobre de vergonha ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivesses esquecido o nome do Senhor, ou se tivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho, será que Deus não teria descoberto isso? Ele que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo está como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua bondade. Salmo 44, amados. As vitórias do passado e os desafios do presente. Quando nós começamos a andar com Deus, creio que a experiência da maioria, nós experimentamos muitos desafios. Nós precisamos superar muitas batalhas quando a gente começa a andar com Deus. Nós precisamos começar a aprender a palavra de Deus, mudar pensamentos. Enfrentamos críticas, pessoas que se colocam como obstáculo. Mas quando a gente começa a andar com Deus, a gente também experimenta muitas vitórias. A gente começa a experimentar respostas de oração. A gente começa a ver Deus fazendo coisas tão maravilhosas. O nosso começo da caminhada com Deus é muito tremendo, é marcante. E de vez em quando, amado, é bom nós lembrarmos de onde Deus nos tirou. E onde nós poderíamos estar se não fosse o Senhor ter misericórdia de nós. Nós precisamos lembrar então as vitórias do passado. E lembrar não com saudosismo, não com aquela ideia de que aqueles dias foram os melhores e nunca teremos outros. E também não é para lembrar do nosso passado, às vezes realçando as coisas ruins que fizemos, como até algo que nos dá alguma alegria. Há pessoas que vão contar testemunhos e eles contam de erros que cometeram, mas sem arrependimento, sem a vergonha que deveríamos ter. Mas o salmista, no Salmo 44, ele nos mostra isso.
que ele tinha alegria por vitórias do passado. E ele conta aqui pelo menos 3 aspectos disso. Primeiro, ele fala do que eles ouviram dos seus pais. Versículo 1, ele diz: ó Deus, nós ouvimos com os ouvidos, os nossos pais nos contaram o que o Senhor fez outrora em seus dias. Essa família de levitas, filhos de Corá, que vinha de toda uma descendência ou ascendência de servos de Deus, eles ouviram os testemunhos do que Deus fez na vida deles, na história deles. Nós precisamos ouvir o testemunho de pessoas que andam com Deus há muito mais tempo do que a gente. Nós precisamos ler as histórias dos avivamentos, isso nos renova, isso nos fortalece. Lembrar que Deus é o Deus de toda a história, Deus está no controle de todas as coisas. Em segundo lugar, o salmista também aqui nos mostra as vitórias que ele mesmo experimentou. O versículo 3, ele fala: não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua poderosa mão, o teu braço e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Na verdade, ele está falando ainda da vitória dos seus pais, mas ele está falando aqui das conquistas que Deus trouxe. Quantas conquistas? Se a gente pensar na igreja do Brasil, a gente sabe que a igreja brasileira hoje tem tantos desafios, sobretudo na qualidade de vida espiritual da maioria daqueles que dizem ser de Jesus. Mas e o que os nossos pais, os nossos avós passaram para estabelecer o evangelho no Brasil? E nós vamos lembrar o que Deus já fez na história da igreja, as vitórias alcançadas. E aí também o salmista nos lembra das grandes vitórias contra o inimigo que Deus trouxe sobre o seu povo. O versículo 5 ele fala: com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome pisamos sobre os que se levantam contra nós. É muito claro o texto que o salmista deixa isso bem evidente. Não foi a força deles, não foi a capacidade deles, não foi a habilidade deles, não foi o arco deles, não foi a espada deles. Eles dizem: quem nos salvou foi o Senhor, foi a mão do Senhor. Versículo 5: com o teu auxílio nós vencemos os nossos inimigos. Israel não era um povo guerreiro, Israel era um povo que pastoreava rebanhos, e Deus os tirou do Egito e foi dando a eles vitórias sobre a terra prometida, sobre a conquista de Canaã. Assim foi, e assim tem sido a nossa história. Se até aqui você tem tido vitórias, é porque a mão de Deus está sobre a tua vida. Se até aqui nós vencemos os inimigos, um dia nós nos convertemos, saímos do mundo, vencemos cativeiros de pecado da nossa vida, a graça de Deus é que nos fortaleceu até aqui. Não foi a nossa capacidade intelectual, humana, e nem mesmo o nosso conhecimento. Não foi por autossuficiência, mas pelo braço do Senhor. Os grandes perigos que nós cometemos é quando começamos a ter vitórias, a avançar, e em algum momento a gente começa a achar que nós temos algum mérito, que foi a nossa capacidade, a gente começa a querer ensinar todo mundo como nós superamos os nossos problemas. Amado, não é a nossa mão, é a mão de Deus, é a graça de Deus que nos mantém de pé. Porém, o salmista, a partir do versículo 8, 9, ele vai nos mostrar que ele lembra as vitórias do passado, mas que ele estava enfrentando desafios no presente. Versículo 9, ele diz: agora, porém, tu nos rejeitaste, nos expuseste a vergonha. Ele está dizendo: o Senhor que nos deu vitória até aqui, aos nossos pais, na nossa história, não está atentando o que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo novos desafios. Hoje se levantaram novos inimigos, novos obstáculos, novas tentações, desafios que surgiram agora. Nós somos do Senhor, temos uma história com Ele, mas isso não nos isenta, amado, de passarmos desafios novos, batalhas novas, inimigos novos se levantam contra nós. Às vezes a gente vive tempos de tanta conquista, de tanto êxito, que dá a sensação de que nós não teremos mais luta, ou pelo menos não teremos lutas tão graves como já tivemos no passado. Mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eles estavam com desafios novos, o inimigo os tinha atingido. Versículo 10,
Diz assim, tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos. Ele está dizendo aqui sobre um contra-ataque do inimigo que fez com que o povo de Deus recuasse, fugisse. A promessa de Deus é que o inimigo vai fugir, mas às vezes nós estamos diante de alguns desafios que a nossa vontade é fugir, irmãos. E às vezes a gente foge. Não é verdade? Os desafios atuais. A reputação deles estava atingida. Eles falam nesse texto que eles estavam servindo como vergonha, zombaria. Versículo 13, versículo 14. Às vezes depois da gente alcançar tantas coisas, a gente acaba dando lugar ao inimigo na nossa vida. Mas aí o salmista nos mostra como a gente deve enfrentar os desafios do presente. Em primeiro lugar, amado, ele diz assim, nós vamos manter a nossa aliança com Deus. O versículo 17, ele diz, tudo isso nos sobreveio, mas nós não nos esquecemos de ti e nem fomos infiéis à tua aliança. Nós vamos manter a nossa aliança com Deus, porque quando a gente passa algumas situações novas, surpreendentes, a gente às vezes tem a tentação de começar a violar princípios, a quebrar alianças. Isso a gente faz às vezes até porque nós nos frustramos de Deus ter permitido algumas coisas na nossa vida. Então há pessoas que elas estão caminhando com Deus, mas aí vem novos problemas, novos desafios, e elas começam a pensar, sabe de uma coisa? Eu estava andando com Deus, fiel a Deus, e tudo isso aconteceu, então eu vou começar a fazer a minha própria vontade, meus próprios planos. Mas o salmista diz o seguinte, nós vamos manter a nossa aliança com Deus. Amém, irmãos? Tome essa decisão, isso é fé. Em segundo lugar, o salmista diz, nós vamos manter o nosso louvor a Deus. Olha o versículo 8, que coisa linda. Ele fala, em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. É uma decisão que nós temos que tomar de fé. Ele está dizendo, nós vamos louvá-lo para sempre. O inimigo se levantou, nós vamos louvá-lo. Nós pecamos e o inimigo teve acesso a trazer alguns prejuízos na nossa vida, mas nós vamos continuar louvando a Deus. Nós não vamos nos afastar do Senhor não, porque Ele é o único, Ele é o Senhor, Ele é inegociável. Nós vamos louvá-lo mesmo na dor, na perda, na dificuldade, mesmo quando tropeçamos, nós vamos continuar louvando ao Senhor, porque Ele é digno. Nós vamos louvá-lo, nós não temos outra opção. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. A dúvida do diabo sobre Jó era essa, ele te louva porque tudo dá certo para ele. O diabo não acreditava que a motivação de Jó era o próprio Senhor, e Deus permitiu para mostrar para o diabo, mas sobretudo Deus permitiu porque Deus aperfeiçoou Jó no meio das suas dores, das suas lutas. Amado, as nossas lutas e dores podem nos aproximar mais da graça de Deus e nos ensinar a conhecê-lo mais e amá-lo mais. E quando Jó perdeu tudo, ele disse, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira adoração é esta, que não depende do que temos ou sentimos ou das circunstâncias, mas a verdadeira adoração, ela está centralizada em quem Deus é. Terceiro lugar, o salmista afirma, diante dos desafios presentes, que ele não vai retroceder. Versículo 18, ele fala, o nosso coração não vai voltar atrás, nem os nossos passos se desviaram dos seus caminhos. Quando estamos diante de uma luta, prova, novos problemas, é impressionante que algumas pessoas já superaram tantas coisas na vida, né? Às vezes passam 10 anos servindo ao Senhor, mas aí surge um novo problema, o inimigo consegue lançar uma seta ali naquele coração, e ele começa a pensar, sabe de uma coisa, vou deixar de fazer aquilo que eu fazia para Deus, não valeu a pena, eu vou deixar ministério, eu vou deixar igrejas, alguns deixam a família, retrocedem. O salmista está dizendo, nós não vamos retroceder. Os problemas novos surgiram, o inimigo se levantou, ou Deus permitiu circunstâncias adversas, nós não vamos retroceder. Jesus pregando em João capítulo 6, ele fala para os que estavam ao redor dele, tinha uma multidão, ele fala assim, quem não comer minha carne, não beber no meu sangue, ele está falando de aliança, compromisso, não tem parte comigo. A multidão foi toda embora. João 6, 66, fala isso, que todos se dispersaram, e Jesus ficou com os 12, podia ter elogiado, podia ter encorajado, mas Jesus fala, e vocês não querem também ir? E aí Pedro responde, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna.
nós sabemos quem Tu és, nós não vamos sair daqui, não vamos retroceder. Em Hebreus 10, 32, quem depois quiser ler, o Senhor está falando para aquela igreja do Novo Testamento, ali do primeiro século, que estava tendo uma tendência ao esfriamento e a se afastar da congregação, se afastar do primeiro amor. Uma igreja que estava, por causa de níveis de perseguição, começou a mostrar sinais de esmorecimento. O Senhor fala em Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 32, ele diz assim: olha, vocês já suportaram tanta luta, tanta prova, venceram, vocês tiveram dispostos a perder tudo por causa do Senhor, agora vocês estão passando por tudo isso, pensando em voltar atrás. E lá diz: o justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não tem prazer a minha alma. Hebreus 10, mas falando ali aos remanescentes daquela igreja, ele diz: mas nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a conservação da nossa alma. Não retroceda. O inimigo quer que a gente dê passo para trás, quer que a gente retroceda. E em quarto e último lugar, nós precisamos enfrentar os desafios do presente, dispostos a dar a nossa vida por amor ao Senhor. O versículo 22, ele declara: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. É a citação que em Romanos o apóstolo Paulo cita. Então o salmista está dizendo: nós estamos todos os dias com o Senhor e considerados como ovelhas para o matadouro. Andar com o Senhor é uma disposição de amá-lo, de adorá-lo e dar a vida por Ele se necessário for. Dar a vida por Ele, se necessário for. Por quê? Por amor a Ele. No versículo 26, a conclusão deste salmo, o salmista diz: levanta-te para nos socorrer, resgata-nos por amor da Tua bondade. Senhor, nós estamos dispostos a dar a vida. Quanto mais amamos o Senhor, mais a nossa disposição de dar a vida por Ele cresce. Por isso Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E Pedro responde: sim. E o Senhor diz: então apacenta as minhas ovelhas. Então cuida dos meus cordeirinhos. Se você me ama, você vai se tornar alguém que vai alimentar outras vidas com a palavra que está sobre a tua vida. E Pedro pergunta sobre João, lá no Evangelho de João, diz que Pedro pergunta, nesse momento da restauração de Pedro: Jesus, e quanto a este? Jesus fala: olha, se eu quiser que ele não morra, você não tem parte com isso. Quanto a ti, segue-me. E aí Jesus fala algo para Pedro: olha, quando você era mais novo, você ia onde você queria, mas quando você se tornar mais velho, alguém vai pegar na sua mão, vai te levar para onde você não quer. E aí, o que o texto nos dá clareza é que Pedro, o amor de Pedro por Jesus ia crescer tanto, que ele estaria um dia disposto a dar a vida, como a história da igreja conta que Pedro morreu martirizado por amor a Jesus. A Bíblia não conta isso, mas a história deixa isso muito claro, que Pedro foi crucificado, e dizem que ele não quis ser crucificado como Jesus, porque ele falou: eu não sou digno. E aí crucificaram ele de cabeça para baixo, segundo alguns livros de história da igreja. O que importa é a gente saber, amado, que as nossas lutas do presente, elas podem até ser maiores do que a do passado, mas o Deus que nós servimos e que nos deu vitória, a graça que nos sustentou, continuará nos sustentando até o dia da vinda de Jesus. Que nós possamos aprender com aquilo que Ele já fez lá atrás e confiar nele nos dias de hoje, nas batalhas que virão no futuro, porque nós não estamos livres de enfrentá-las, mas nós temos a convicção de que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. Vamos orar para que essa palavra seja viva em nós. Pai, obrigado pelo Salmo 44, que nos lembra as vitórias do passado, que nos faz recordar da nossa história, Pai, porque nós que caminhamos com o Senhor já há alguns anos, podemos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, grandes coisas o Senhor fez por nós, e certamente grandes
coisas o Senhor fará por nós. Nós entregamos a Ti os desafios do presente, confiando no Senhor, dependendo do Senhor, não do nosso arco, não da nossa experiência simplesmente. Nós confiamos no Senhor, na Tua graça, no Teu poder, na Tua soberania e no Teu amor. O Senhor nos ama e o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Renova os nossos irmãos, renova a nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus.